noite a você que está junto de nós nesse momento, com o intuito mesmo de exaltar, de bendizer, de adorar o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus da paz, o Deus da vitória sobre todas as coisas. Nós vamos ler um texto no Salmo 68, versos 32 ao 35, para introduzir esse momento de adoração ao nosso Deus. Diz assim: reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Bendito seja Deus. Bendito é ele que pode todas as coisas, que é grandioso, que nada se compara a ele. O Senhor Deus, ele é aquele que nos chamou para a vida. Quando nós lemos na Bíblia que ele fala sobre o seu amor, o seu cuidado sobre Israel, nós podemos ficar felizes e nos sentir como sendo esse Israel de Deus. Aqueles que foram escolhidos, foram chamados por Deus para uma vida abençoada na sua presença. Realmente, tudo que nós percebemos à nossa volta, nós podemos olhar em qualquer direção, em qualquer momento, nós vemos a mão de Deus, criadora, transformadora, sustentadora, presente. Na beleza da natureza, nós vemos coisas fantásticas, coisas muito belas, simples muitas vezes, e nessa simplicidade a grandeza do Criador. Complexas a ponto de nós não compreendermos a razão daquela existência, daquele funcionamento de vida, mas tudo abaixo do poder e da glória de Deus. Por isso o salmista convida para que nós cantemos louvores a Deus, mostremos a nossa alegria de estar na presença de Deus, que é como estamos agora, na presença do Senhor. Nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos pular de alegria, porque realmente é Ele que é merecedor de toda essa honra e dessa glória. É a Ele que nós devemos dedicar com toda a força do nosso ser essa exaltação e dedicar a nossa vida até Ele. Vamos orar nesse instante, exaltando e adorando, bendizendo o nosso Deus. Oh Pai amado, o Senhor é grandioso, ó Deus, como o Senhor é bom, a bondade está no Senhor. É o Senhor, ó Pai, a razão das nossas vidas, todo o universo arquitetado de maneira perfeita e tão grandiosa que a nossa mente não consegue compreender. O Senhor, ó Pai, é o merecedor de toda a honra, de toda a alegria, o merecedor de toda a devoção, Senhor. Nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos, ó Pai, nós temos o cuidado, nós temos a segurança, o Teu poder. A Tua palavra fala que é derramado sobre nós. E com esse poder nós temos vida, e vida plena, vida em abundância. Com o Teu poder nós vencemos as batalhas. Com o Teu poder nós entendemos a grandiosidade do Teu amor para conosco, que nos sustenta dia após dia. A Tua misericórdia e o Teu cuidado estão sobre nós. Por isso estamos aqui nesse momento, reunidos em torno de Ti. Vem, Senhor, reinar nas nossas vidas. Vem, Senhor, derramar do Teu poder sobre nós. Nos abre os olhos, nos abre a nossa mente, para nós percebermos a Tua presença santa aqui. Nós Te exaltamos, Senhor. Recebe esse momento de culto a Ti, porque ao Senhor nós devemos dedicar, não só esse momento, mas as nossas vidas. Seja exaltado, ó Deus, diante de todos os povos. Amém. Louvado e bendito seja o nosso Deus. Vamos cantar como o texto que lemos no Salmo 68 nos sugere, nos recomenda. Cantemos louvores ao nosso Deus. Vamos cantar em ação de graças e honra ao nosso Deus agora.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto que está na carta, na verdade no Evangelho segundo João, no capítulo 17, dos versos 9 ao 11. A palavra do Senhor assim fala: É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós vemos o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, falando ao Pai e falando em favor de nós junto ao Pai. Nós vemos ele tratar que o seu cuidado para conosco, ele transcende todo e qualquer tempo e circunstância. E Jesus falando um pouco antes de seu martírio, na verdade da sua despedida,
de nós aqui nessa terra, havendo já passado pelo martírio, havendo já passado pela crucificação, já havendo ressuscitado, e ele fala com o Pai em favor de nós. Ele diz, como nós já lemos, que ele pede por nós, por aqueles que Deus separou, por aqueles a quem o nosso Pai nos entregou a Jesus Cristo, por nós. E ele fala que nós, mesmo estando nesse mundo, não somos desse mundo. Então ele intercede por nós, pede para que ele nos guarde, Jesus pede para que o Pai nos proteja do mal, nos proteja das tentações, nos proteja de toda ação contrária à vontade dele. E esse é um pedido, é uma intercessão muito grandiosa vinda da parte de Jesus em favor de nós, em cuidado de nós. Da nossa parte, cabe estar atento, então, a perceber os livramentos de Deus e a buscar fazer a vontade de Deus. E algumas vezes, quando as pressões se tornam muito fortes, ou quando apenas o próprio eu nos coloca em xeque, em fazer ou não a vontade de Deus. Por esses momentos é que nós não vencemos a batalha da obediência, não tivemos a virtude do cuidado de seguir exatamente a palavra de Deus. Nesse momento, infelizmente, nós pecamos. Então, nesse momento que nós agora meditamos sobre isso, é um momento de arrependimento, de reflexão, é um momento que nós diariamente devemos passar, e talvez agora mais uma vez, vamos relembrar a nossa pequenez diante do Criador, diante do cuidado do Criador para conosco. Vamos orar nesse sentido, declarando a Ele a sua grandeza, o nosso amor e o nosso arrependimento, por não cumprirmos a sua vontade integralmente, como provavelmente isso já aconteceu hoje, novamente, na nossa vida. Vamos orar. Ó Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, Tu és grandioso, Tu és formoso, e Tu és o cuidador das nossas vidas, ó Deus. E sabemos do Teu empenho em nos conduzir na Tua direção, porque sem Ti nós não temos forças, nós não conseguimos. Sem Ti nós não podemos fazer nada agradável e perfeito. Mas pelo amor de Jesus Cristo sobre nós, por esse amor de sacrifício por nossas vidas, nós, ó Pai, declaramos que quando nós não Te obedecemos, nós falhamos e nos arrependemos e nos entristecemos, ó Deus, por isso. E sabemos que assim também entristecemos o Teu coração. Mas não é isso, Senhor, que nós queremos para as nossas vidas. Queremos estar bem, queremos estar unidos a Ti, assim como o Senhor e Jesus Cristo são um. Queremos também ser um contigo, com o nosso Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Vê no nosso coração a paz e o desejo que queremos praticar comunhão contigo, estar sempre na Tua presença, ser um com o Senhor. Por isso nos arrependemos de todo e qualquer mal, de todo e qualquer feito em desobediência à Tua palavra, da nossa parte. Seja o Teu nome exaltado, que as nossas vidas possam exaltar a Ti continuamente, para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós vamos louvar. Cantemos agora, agradecidos a Deus pelo Seu perdão, pelo sacrifício que nos perdoou e que nos salvou. E cantemos a Ele por todas as bênçãos, inúmeras bênçãos, que Ele já tem derramado sobre as nossas vidas. Cantemos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente.
meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é. Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Vamos meditar essa noite está no livro de Atos, no capítulo 1. Nós leremos os versos 6 até o 8. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até aos confins da terra. Amém. Nós temos vivido tempos de tribulação em nosso país, em todo o mundo, e naturalmente que quando passamos por crises, e crises muito complexas, vem logo a sugestão de que o final dos tempos está chegando. E associado a isso, nós temos que as profecias bíblicas do final dos tempos estão se cumprindo. É verdade que em todo o tempo que vivemos, as profecias bíblicas, a palavra de Deus, ela efetivamente está se cumprindo. Situações que a palavra de Deus demonstrou que haveriam de acontecer, vão se concretizar. Certamente a palavra de Deus não tem volta. Ela é perfeita, ela é verdadeira. E temos que muitas pessoas estão abaladas com essas perspectivas de final dos tempos. O medo da destruição do mundo, o medo da aniquilação, da forma como conhecemos a vida, onde estamos ajustados nessa época. Os apóstolos, quando estavam juntos de Jesus, depois da sua ressurreição, um pouco antes dele subir aos céus, eles perguntaram, como nós lemos, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ou seja, as profecias em que falavam que toda a dominação dos impérios, como o romano, que naquela época eles viviam e se sujeitavam, se tudo isso terminaria e o povo de Deus seria recompensado, seria presenteado com as bênçãos de Deus de maneira contínua, sem mais temer as dominações, a escravidão, enfim. E perguntam a Jesus isso, será que tudo isso vai acontecer agora? Estamos no fim dos tempos? Jesus respondeu aos apóstolos, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vejam, Jesus está trazendo uma resposta clara e branda ao coração dos apóstolos e também para os nossos corações nos dias de hoje. Jesus está dizendo, essa informação, ela não é essencial para as nossas vidas. Saber quando essas coisas acontecerão não é interessante para nós pela ansiedade que isso pode causar. Isso também não deve mudar a nossa forma de viver. Quando uma pessoa tem uma perspectiva de tempo de vida, talvez por algum exame, algum tratamento médico em que os profissionais perceberam, um risco ou uma limitação temporal para aquela vida, às vezes uma notícia de uma doença grave que revela então uma limitação daquela vida por algum tempo, a partir de um determinado tempo, você tem 3 meses de vida, você tem uma semana de vida, uma frase tão drástica e dramática, o que fazer nesse pouco tempo de vida? Mas, convenhamos, os médicos, os profissionais de saúde que venham a dar esse tipo de probabilidade de tempo de vida para um paciente são muito otimistas, porque a vida não pertence nem a eles e nem a nós. A vida, ela é dom de Deus, e Ele dá e Ele tira. Isso quer dizer que não há quem preveja quanto tempo seja possível nós termos de vida, porque ele pode ser apenas um dia, esse dia que nós estamos vivendo, que para muitas pessoas hoje está sendo. Então a nossa perspectiva de vida não deveria ser algo na esperança, na expectativa de que durasse muito, por muitas coisas que desejemos ver e fazer. Mas a nossa perspectiva de vida é o tempo que nós vivemos hoje. Essa é a nossa perspectiva de tempo de vida. E nem sabemos se até o final do dia nós estaremos nesse plano de vida. Então, quando os apóstolos perguntam para Jesus,
Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino? Jesus responde: não cabe a vocês, não é necessário que vocês se preocupem com isso. Vivam, como a palavra diz, cada dia o seu mal, ou seja, lutem as lutas do dia que vocês estão vivendo. Não há necessidade de gastar tempo e preocupação com coisas vindouras, porque a Deus pertencem o futuro, pertencem todos os dias, a nós nos cabe viver apenas o dia de hoje. E fala a palavra de Jesus no texto que nós lemos em Atos, quando ele fala ainda, aconselha ainda os apóstolos antes de subir aos céus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam, Jesus está desviando, chamando a atenção dos apóstolos para o que realmente era importante. Conhecer quando seria o final dos tempos, isso não era necessário, porque podia para qualquer um deles, como para nós, ser nesse mesmo dia. Então nós já teríamos uma informação, uma notícia, ou uma perspectiva de quando poderia ser o final dos tempos. Hoje mesmo. Para aquele que se vai hoje, ele já tem um encontro com Jesus e a sua vida já está definida diante de Deus. Agora, considerando que nós temos então o dia de hoje para termos a atenção, o que nos cabe é saber o que fazer com o dia de hoje. E Jesus dá a direção bem clara, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus, falar de Jesus, compartilhar o que Jesus já é na nossa vida, essa é a nossa ocupação oficial da parte de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele nos fala que nós devemos, nos versos 16 a 18, sermos alegres, orarmos sem cessar e sermos gratos, em tudo dar graças, em tudo ter um coração grato, feliz, completo, porque sabemos que tudo o que nós precisamos vem do Senhor e Ele quer conosco um contínuo contato. Por isso, orai sem cessar. Consulte-me, né? Compartilhe as suas ansiedades, suas necessidades, as suas alegrias comigo, Deus falando. Muitas pessoas hoje têm se preocupado com essas perspectivas de cumprimento de profecias, de pragas que aconteceram na época de Moisés no Egito, tornando a acontecer, vespas assassinas, gafanhotos na África, muitas menções sobre desastres, muitas vezes naturais, acontecendo como reprimenda às ações do homem. Mas, ainda que estejam acontecendo, essas profecias sendo realizadas nesse tempo que nós vivemos, que chamamos hoje, a nós não nos importa saber se isso é ou não é o final dos tempos. O que nos importa é estar diante de Deus e cumprindo com a sua vontade. Isso para nós é o mais importante. Isso é a única coisa relevante. Por isso que tudo que nós podemos e devemos fazer a cada dia, nós não devemos deixar para o dia seguinte. Se nós temos uma visita para fazer, nós queremos compartilhar nossa vida com alguém, que nós façamos isso hoje. O tempo que nós temos que Deus nos dá é agora. Então aquela visita a um familiar, a um amigo, a uma pessoa querida, a uma pessoa carente, justamente da nossa presença, não podemos nos dar o luxo de desconhecer qual seja o tempo que nós temos para fazer isso. Nós conhecemos o tempo, e o tempo é hoje, é urgente. A nossa visita, o nosso cuidado, a nossa atenção para com as pessoas, elas devem acontecer instantaneamente e continuamente. Nós não podemos nos adormecer de cumprir a vontade de Deus. Nós não podemos ter preguiça de cumprir a vontade de Deus, porque o tempo que nós temos para fazer isso é relativamente curto, considerando que a nossa vida diante de Deus, sendo eterna, os dias aqui passam como segundos, como vento que vai de um lado para o outro e se desfaz. O Pai, nesse momento que
fala por Jesus Cristo aos apóstolos, nos traz essa importante definição. Não nos cabe conhecer se o final dos tempos está ou não está se concretizando. Ele vai acontecer conforme a palavra de Deus. Isso já aconteceu em outras épocas da humanidade, em que nós tivemos uma grande atenção a se estava ou não sendo cumprida a palavra de Deus, no sentido de que as suas profecias de fim de mundo estavam se realizando. Um exemplo disso é a Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo sofreu esse impacto das relações entre os países, em que nós tivemos a Alemanha de Hitler fazendo ameaças ao mundo todo e vários países do mundo, inclusive o Brasil, participando dessa ofensiva contra aquela agressão militar. Muitas pessoas tratavam o próprio Hitler como o anticristo, então não sabiam se as profecias estavam se cumprindo. Mas vejam, aquele tempo passou. São, na verdade, 75 anos já passados dessa época. E entendemos que não foram as profecias de Deus, as que nós prevemos que ainda vão acontecer, que ocorreram todas naquela época. Provavelmente algumas. Mas a ideia de fim do mundo não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos também um momento de grande euforia no mundo inteiro, quando nós estávamos por mudar de milênio. Na verdade, passarmos do ano de 1999 para o ano 2000. Muitas pessoas novamente trouxeram à tona perspectivas do final dos tempos, em que esse milênio que se encerrava era um sinal previsto na Bíblia. E então foi a ansiedade de pessoas que, algumas delas até trouxeram um final para a sua vida, como um ato de desespero, de angústia, porque não sabiam como viver dali para frente. E o ano 2000 chegou, 2001, e já estamos em 2020. Ou seja, o tempo que nós temos vivido, ele é de Deus. E é Deus quem nos concede esse tempo. E sendo assim, cabe a nós aproveitar esse tempo e viver de maneira satisfatória e alegre na presença de Deus. Os apóstolos estavam preocupados de como seria dali para frente. E Jesus fala para eles: não se preocupem quanto ao tempo, que isso cabe apenas ao Pai, que é o dono do tempo, mas se preocupem em fazer a vontade de Deus, que é justamente o que Ele espera de todos nós, que nós tenhamos essa disposição de sermos testemunhas e testemunhas fiéis da palavra de Deus, que não só falam de Jesus, mas vivem como Jesus. O nosso testemunho, ele é muito importante diante das pessoas, porque a coerência do que nós falamos e do que nós fazemos, ele é o valor que nos é atribuído à nossa fala, à nossa pregação. Jesus, ele abominava a hipocrisia, que era justamente aqueles que queriam demonstrar uma vida religiosa, mas que não tinham no coração a verdadeira palavra de Deus, não viviam a verdadeira palavra de Deus. Jesus, ele nos motiva aqui a não termos esse desvio das nossas ações, das nossas ocupações, que nós nos ocupemos apenas de cumprir com a vontade do nosso Pai. A vontade dele é que nós sejamos testemunhas do amor de Deus. Nós não podemos nos cansar de repetir a todos os cantos, até os confins da terra, de que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus Pai, deixou o seu trono de graça e para cumprir um plano eterno de Deus de nos salvar, uma vez que feito o homem, constituído o homem como criatura de Deus, amada de Deus, o homem ousou negar a obediência a Deus. E isso o afastou de Deus, isso nos afastou do Pai, do Criador. Jesus então deixou o seu trono de graça e de glória. Ele veio aqui na terra, nasceu como homem, viveu como homem, padeceu também as aflições do homem, foi inclusive tentado pelo diabo. As autoridades religiosas, políticas o perseguiam.
E ele veio para cá com uma missão, para cumprir um propósito, para falar aos homens que se arrependessem de viver afastados de Deus e que se trilhassem as suas vidas nos caminhos de Deus. E ao final disso ele foi ainda crucificado e morto. Mas nesse momento que ele está falando com os apóstolos, aconteceu depois de tudo isso, porque ele foi ressuscitado. Ressuscitado justamente para voltar aos céus e para assegurar que o nosso lugar no céu estava garantido. Jesus fala que nós temos junto do Pai muitas moradas. E ele foi justamente para o céu, na sua ressurreição, para deixar prontas essas moradas, ajustadas essas moradas para todos nós. Então a perspectiva que nós temos de vida nessa terra é proclamar a vinda de Jesus, proclamar o plano de salvação, proclamar esse amor de Deus para conosco, até que Ele volte, até que nós estejamos na presença dEle continuamente. A razão de nós estarmos aqui nessa terra, inclusive, é adorar a Deus e fazer a sua vontade. Fazendo a sua vontade, nós estamos agradando aquele que nos criou. Então estamos buscando fazê-lo ficar feliz. Jesus ele também nos fala que nós somos seus seguidores e podemos contar com a sua presença em nossas vidas em todo o tempo. Ele fala em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, ele inicia falando que todo o poder foi a ele dado, toda a autoridade foi a ele entregue. Então, dessa forma, ele diz que nós devemos anunciar o Evangelho, que nós devemos ensinar todas as pessoas, né, a obedecer a sua palavra, a obedecer tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, todo o ensino, toda a orientação da parte de Deus. E ele fala ao final: eis que estarei convosco todos os dias, até que todas essas coisas se cumpram, para que nós estejamos então continuamente na sua presença e premiados, sem mais o pecado atormentar as nossas vidas. Jesus Cristo deseja de nós, sim, a nossa dedicação. Ele não espera que nós soframos com ansiedade, com preocupações sobre se estamos ou não estamos vivendo o final dos tempos. Não cabe a nós pensar isso. A cada dia que nós acordamos, nós temos justamente a prova desse amor e desse cuidado sobre Deus. Ele nos deseja aqui, Ele tem propósito para nós aqui ainda. Portanto, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vivamos satisfeitos porque somos escolhidos dEle, amados dEle, desejados por Ele. E o nosso propósito aqui não é descobrir se estamos ou não estamos no final dos tempos. Estamos vivendo um momento de crise, sim, todos nós, no mundo inteiro, e cada lugar está lidando de uma forma. Não é homogêneo o sofrimento mundial. Em cada lugar, em cada região, nós temos climas diferentes em todo o mundo nesse momento. Aqui no Brasil, nos países do hemisfério norte, nós temos situações e condições econômicas diferentes. Então nós temos uma série de considerações que são diferentes uns dos outros nesse mesmo tempo, por esse mesmo problema, por essas mesmas tribulações que vivemos. O que é comum também a todos nós? A presença de Deus em nossa vida e mais, o propósito dele sobre todos nós. O propósito de Deus para nós é que a nossa vida seja uma vida de satisfação na sua presença. Não de bens nem de riqueza, porque isso é efêmero, isso é passageiro, mas de ações, de atitudes tomadas diante de Deus com clareza e inteireza de coração, de que estamos fazendo a vontade do nosso Criador. Tenhamos essa palavra em nosso coração, que não sabendo se estamos no final ou não dos tempos, isso não é relevante, mas o relevante é saber se em todo o tempo estamos fazendo a vontade daquele que nos criou e que nos amou primeiro, e que em breve, em algum momento, seremos arrebatados dessa vida para a vida completa em Cristo Jesus, no seu reino de amor. Louvado seja o nosso Deus. Deus nos abençoe. Senhor, damos graças pela Tua palavra, pelo Teu sustento,
pelo teu carinho para conosco. O Senhor, ó Pai, que é tão grandioso, tem dado a todos nós, todos os dias, a porção da tua misericórdia, trazendo a nós alimento, trazendo a nós descanso e o sustento que nós precisamos. Ó Pai, nós somos muito fracos e muitas vezes lamentamos as nossas dificuldades e esquecemos até de que é o Senhor quem provê todo o nosso sustento. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, alimentando a nossa fé, nos mantendo unidos a Ti, afastados do pecado. Isso nos basta, para nós podermos também testemunhar o Teu amor, o que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, para aqueles especialmente que ainda não Te conhecem. Que a Tua igreja, ela seja unida e fortalecida em Teu nome aqui nessa terra, até que o Senhor volte, para a honra e glória, no nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti.
ti. Agora é chegado o momento de nós participarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um convite de Jesus para que nós participemos em comunhão, nós participemos em coletividade desse momento tão especial, que lembra o sacrifício de Jesus na cruz. Afinal, foi o último momento dele antes de ser preso e depois crucificado. Ele ceou junto com os apóstolos. E também nesse momento nós vamos relembrar também dos ensinos, das palavras do Senhor e também das promessas de Deus para nós, de que Ele voltará. A ceia é um memorial, é um momento de lembrança. Lembrança do que já aconteceu, o perdão dos nossos pecados com o sacrifício de Jesus. E esperança da volta de Jesus para a nossa vida, para toda a terra, para a consumação de todos os tempos. A ceia é um convite para todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê no sacrifício de Jesus e na salvação que trouxe a nossa vida da parte de Deus. Você que crê em Jesus Cristo, você que ama a Deus, está convidado a participar da ceia conosco. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, Ele o partiu e deu graças e repartiu entregando aos apóstolos, dizendo: tomai e comei todos, este é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou um cálice, também o abençoou e o distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos, este é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos, ó Pai, rememorando tanto o sacrifício de Jesus que trouxe salvação para a nossa vida, quanto estarmos na esperança da volta do Senhor Jesus. Damos graças por fazermos parte do teu corpo, fazer parte da família do Senhor. Por isso nós estamos alegres e assim participaremos da ceia, nessa esperança e nessa fé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Participemos da ceia. Mariana vai orar agora nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento da ceia, Pai. Momento que nós não estamos com outras pessoas, mas nós estamos em comunhão, Pai, em pensamento, com todos aqueles que fazem parte do nosso grupo, Senhor, todos aqueles que confessam o Senhor como Senhor da vida deles. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Pai, de participarmos, Pai, de lembrarmos do quão bom, tão maravilhoso o Senhor é, nos trazendo salvação. No nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.